Senhor Comandante, vamos então dar início. Vamos dar início então a mais um seminário online deste ciclo de seminários, conversas com o Comandante Francisco Alves, vários de Penafiel, e é subordinado ao tema Covid-19, a ação dos bombeiros voluntários de Penafiel nesta situação, factos e perspectivas futuras. O nosso comandante está aqui para discutir connosco assuntos do interesse da comunidade, não só dos penafidoenses, mas de toda a região. Referir que, para além deste direto, este seminário será gravado para ser posteriormente disponibilizado online do Ixedouro, no canal do Ixedouro, para posterior visualização e reflexão futura de quem começar, e desde já peço autorização aos presentes para que o mesmo seja gravado, e por isso eu pedi apenas sim perante a gravação. Autorizam que seja gravado para ser depois divulgado no canal do Ixedouro. Por mim, sim. Por mim, também pode ser. Santos. Sim, também. Eu vou iniciando com a presença de Miguel Alves, diz que sim. Eu vou iniciar então com uma breve apresentação. É numa aplicação. E ainda não se quer conhecer o comandante. Não também está muito ligado. O comandante tem 49 anos, é de Macieira da Lixa, de Felgueira. Mora em Penafiel há 31 É anos. muito nada este librito que não percebo nada. Tipo, parece que está a morrer. Deixa eu ver. O estado civil do mesmo é casado, tem 4 filhos, tem o 12º ano do curso técnico profissional de informática. Agora está-me a ligar com o pessoal aqui a ver. Tem como profissão operador de telecomunicações de Opa, Ferreira. oh, manhãs, tipo, ele viu que o pessoal estava a ver, desligou logo. E o meu pai está-se a rir na cara do homem. Quem é? Alguém falou para ele. Há 12 anos que faz parte do Centro de Coordenação Operacional. Ele está a dizer que não. Olha, continua-te a ligar. E há 17 anos que faz parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Comando Estadual de Operações e Socorro do Porto. Atualmente é chefe de sala na Sala de Operações e Distrital de Operações de Socorro do Porto desde há 5 anos. Nos bombeiros, é funcionário nos bombeiros desde há 14 anos, no Centro de Coordenação Operacional de Penafiel, apesar de ter um tempo de serviço voluntário de 23 anos, é bombeiro de primeira classe e desde há 9 anos é adjunto de comando e desde 17 de março do ano passado que assumiu, passando a adjunto de comandante e o comando desta corporação. Ter ainda sobre o Sr. Comandante que, em termos daquilo que é a sua formação específica na área, tem aquilo que denominam como TAT, como o curso de técnico de salvamento e de encarceramento, de matérias perigosas, operador de telecomunicações, formação inicial em segurança operacional em aeródromos, fez o curso de comando, naturalmente, para ser comandante, fez também posto de comando de nível 1, tem os diferentes níveis de formação de fogos florestais e também alguns níveis de formação em fogos urbanos.
Sem mais demoras, passo a palavra para o Sr. Comandante Francisco Alves, para então partilhar connosco o que é que tem sido a ação dos bombeiros durante esta pandemia que nos tem e continua a assolar a todos. Quero o som, Sr. Comandante. Agora sim. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim. Eu, então, como agradecer o convite, dar os parabéns pela iniciativa do Sr. Presidente Rui Brito. Eu vou falar um bocadinho, vou tentar ser objetivo, não perder muito tempo em divagações e ser objetivo em relação ao tema. Vou então colocar, se me autorizar, uma pequena apresentação, para ser mais fácil. Onde compartilhar. Agora já consegue. Veja lá. Está sem som de novo. Correto. Agora já consigo compartilhar. Acho que já estão a visualizar a apresentação. Exatamente. Bem, então, sem mais demoras, vamos falar aqui nestas situações, na Covid-19 propriamente dita, na Associação Humanitária dos Bombeiros, e depois vamos entrar efetivamente no Corpo de Bombeiros Penafiel. Em relação a este tema, eu vou... Eu pedia, era para desligar, se pudessem desligar os micros, porque senão faz muito retorno e pode não se ouvir nas melhores, acho que está melhor. E depois falar do Corpo de Bombeiros. Atenção que eu vou falar do que foi feito no Corpo de Bombeiros Penafiel. Pode haver alguém que tenha conhecimento de outras medidas tomadas noutros corpos de bombeiros, noutras instituições, não estão erradas nem certas, cada um segue o seu caminho, sendo que o objetivo dos bombeiros Penafiel era estar sempre disponível, era proteger os seus operacionais e nunca faltar à população. Daí, o que eu vou transmitir hoje foi aplicado e muitas das medidas ainda estão em vigor. Então, o Covid, como sabem, apareceu pela primeira vez, ou foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a emergência de saúde pública internacional. A 26 de fevereiro de 2020 já se registavam 78.064 casos no mundo. A 2 de março chegou a Portugal o primeiro caso identificado. Depois, ainda em março, mais propriamente a 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara a pandemia e, neste momento, até ao dia de ontem, segundo os dados oficiais da DGS, temos confirmados 41.912 casos, mortos 1.568 e recuperados 27.205. Ainda em relação ao Covid, no mundo já passou os 10 milhões de casos confirmados, sendo que o número de mortos já ascende a 501, mais de meio milhão de mortos.
Qual é o problema do Covid e principalmente para quem tem de lidar com essas situações no seu dia-a-dia? É a transmissão entre pessoas. O problema é que é uma doença nova que se transmite com muita facilidade. E o problema desta transmissão é que muitas dessas transmissões é por pessoas que não têm sintomas nenhuns. Isso para nós é um acrescento de problemas, é um acrescento depois de informação, pouca informação. Isto é o geral. Agora, o problema desta doença em relação às outras é a forma rápida e a maneira como ela se transmite. Em Penafiel temos 180 casos confirmados. Hoje foi diagnosticado mais um caso. Se me perguntarem se é muito ou pouco, o que eu lhes posso dizer é que, comparando com outras zonas, acho que Penafiel está bem. Penafiel soube-se e cumpriu as regras emanadas pela DGS, por isso 180 casos neste figurino e com a doença em geral, eu acho que é um número que é aceitável. Passando agora para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Penafiel, 138 anos, já existe há 138. No dia 6 de julho, daqui a uma semana, já faz 139. Detém e mantém o Corpo de Bombeiros Voluntários de Penafiel. A nível de curiosidade, é a 7ª mais antiga do distrito e a 28ª mais antiga do país. De referir que no país temos mais de 400 corpos de bombeiros ou associações humanitárias. A nível de sócios, isto é até me custa, mas só temos cerca de 3.000 sócios. Eu acho que isto é uma aposta que a direção e os próprios bombeiros têm de fazer, porque para uma população de cerca de 39.000 habitantes, ter só 3.000 sócios é muito pouco. A nível de Corpo de Bombeiros, isto agora é um bocadinho mais a minha praia, e a nível de Corpo de Bombeiros, nós somos responsáveis, a nossa área de atuação própria engloba 14 freguesias do concelho de Penafiel, e somos responsáveis pela primeira intervenção em várias situações, em prevenção e combate a incêndios, o socorro às populações em casos de incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes, o socorro em náufragos e buscas subaquáticas. É assim, estas buscas subaquáticas, apesar de nós também sermos responsáveis, claro que isto depois há a partilha dos meios e há outros corpos de bombeiros que estão mais equipados com certas situações, e também fazemos o socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do Sistema Integrado de Emergência Médica. Nós estamos, ou funcionamos, ou somos responsáveis, estamos inseridos em 2 sistemas, no CIOPS, no Sistema Integrado de Operações de Socorro, e também no Sistema Integrado de Emergência Médica, sendo que no Sistema Integrado de Operações de Socorro, normalmente somos dos principais agentes de proteção civil. No que tem a ver com o Sistema Integrado de Emergência Médica, apesar de também sermos um agente de proteção civil fundamental, mas no que diz respeito ao Covid, se formos a ver, quem decide e quem dá as medidas, quem solta as leis, quem diz o que se deve fazer, aí tem a ver com a saúde, tem a ver diretamente com a saúde. A nível de contacto com o vírus, e quais foram as principais dificuldades que nós tivemos? Foi a falta de informação. A falta de informação
e a falta do conhecimento. Nós, a partir de março, começámos a lidar com a doença. No início era muito perigoso, depois já não era perigoso, ia chegar a Portugal, não ia chegar a Portugal, devemos fazer isto. Isto, mesmo as entidades, isto tem sido uma evolução contínua. Nós neste momento já temos mais algumas, estamos mais à vontade com a doença. Foi metido, os nossos próprios operacionais tinham muito receio. Agora, a falta de informação que quem tem de decidir, quem tem de aplicar, teve, foi muito visível e afetou-nos um bocadinho. Tivemos de reorganizar o Corpo de Bombeiros, mas eu nesta situação vou falar mais à frente. Receio por parte dos operacionais, notório, não só dos operacionais, mas muitas das vezes pelos familiares e amigos. As pessoas têm a noção, e bem, que nós estamos expostos, somos os primeiros a chegar, muitas das vezes, e daí esse medo. Mas agora há uma situação, e isso nós tentamos passar sempre aos nossos operacionais. Nós vamos, efetivamente, mas vamos protegidos. E esta doença, o problema desta doença é que se nós estivermos protegidos, quase certeza que não vamos ser afetados pela doença. Daí nós temos essa vantagem. Agora, passar isto para os operacionais, quando a informação era muito escassa, a formação chegava de várias situações, mesmo de colegas que também trabalhavam na mesma área, que iam falando, iam trocando informações, no início não foi muito fácil de gerir essa situação. Depois, EPI, e a ausência de boas práticas no seu uso. É assim, isto não é a falta do EPI ainda se mantém. Nós não temos EPI, ainda não conseguimos fazer um stock que nos permita, vamos estar durante 2 meses ou durante 1 ano, não nos vamos preocupar com EPI. Isso não acontece. O EPI, desde o início, que foi uma das nossas preocupações. E isto porquê? É assim, eu não posso pôr os meus homens e eu não posso mandar os meus homens e mulheres, os meus bombeiros, para uma situação de risco sem estar devidamente protegido. Eu não posso pôr em causa o bombeiro, ou até o próprio utente, porque é assim, neste momento, ninguém pode dizer que não está infectado, não é? E não sabendo e não havendo essa certeza, havendo essa incerteza, o EPI era essencial e graças a Deus conseguimos gerir essa situação também, mas a ausência de EPI foi um dos grandes problemas. E depois também temos as próprias entidades que nos regulam, que fazem triagens, desde a linha SNS 24 ao INEM, à Cruz Vermelha, e depois aqui tivemos várias situações em que o SNS 24 mandava transportar o doente para o hospital, o INEM dizia que não justificava o transporte por meios dos bombeiros, e muitas das vezes, e muitas dessas situações, efetivamente, o doente até justificava, porque na altura, nesses primórdios, as próprias máscaras não estavam disponíveis para os próprios doentes. Quer dizer que se alguém os levasse lá ao hospital, o que é que ia acontecer? Iam até transmitir os seus familiares. E essa incoerência entre as entidades, passando aqui para os nossos bombeiros e para quem atendia a essas situações, nós tivemos de pôr um ponto final e dizer, quando houver incoerência, um elemento de comando decidia essas situações. Porque havia situações que efetivamente nós transportámos os doentes, nós fizemos esse transporte,
porque a pessoa não tinha como se deslocar ao hospital e os bombeiros têm a sua parte humanitária e assim, nós, nessas situações, para nós o doente está sempre primeiro. E depois, o que nos foi transmitido é que nós nunca íamos transmitir, ou o que era transmitido pelas nossas entidades é que isso, Covid, vocês não vão transportar, quem vai transportar é o INEM, que tem meios próprios para isso, a Cruz Vermelha depois também apareceu um bocadinho depois. O que é que acontece? Quando efetivamente aquelas situações de emergências com Covid eram necessárias, era necessário fazer esse transporte, quem é que ia? Iam os bombeiros com o material que tinha. E chegou-se a ver aí algumas situações, em Penafiel não se passou isso, mas várias situações em que até o INEM tinha de também dar outro apoio, mais diferenciado, e o INEM estava de fatos completos e os bombeiros estavam apenas com luvas e máscaras cirúrgicas. Daí esta incoerência das entidades reguladoras também não contribuíram muito para o esclarecimento dos próprios bombeiros. A redução do número de transportes de doentes urgentes e emergentes, isso foi um facto. As pessoas tinham medo de ir ao hospital. Ainda têm algum medo, mas isso está a voltar ao normal. Efetivamente, houve destas situações, houve uma redução, em alguns casos, para 40% do serviço de urgência que nós fazíamos. A realidade de hoje é a incerteza da amanhã. Nós, neste momento, sabemos lidar e já temos alguma segurança nas abordagens a doentes ou a possíveis infectados com a doença, mas lá está, mesmo de quem decide, de quem nos dá essas informações, a informação não é coerente muitas das vezes e há algumas lacunas. A ajuda que empresas e privados deram aos bombeiros, fundamental. É assim, e eu notei isso. Nós, com as adaptações que tivemos que fazer, os bombeiros ficaram aqui 24 horas e parece que não, as pessoas virem aqui sem nós pedirmos nada, virem aqui trazer-nos alimentos, trazer-nos EPI, tudo e mais alguma coisa que possam saber. Parece que não, mas para os bombeiros que estavam aqui, saber que tinham esse apoio, saber que a população, é o que eu digo, sem nós termos pedido nada, as pessoas viam as nossas necessidades, viam que havia aqui bombeiros que não saíam, que nessa altura eles não saíam, eles passavam aqui 24 horas, faziam de comer, faziam tudo, e estes bens de primeira necessidade que eram entregues aqui, efetivamente eram para os bombeiros e dava-lhe, ajudou-nos a ultrapassar essa fase mais crítica. Em relação às medidas que nós tomamos, é assim, como eu disse no início, essas medidas foram adaptadas ou foram impostas pelo comando e pela direção aqui dos bombeiros de Penafiel e têm a ver e para já mostraram-se muito eficazes. Então, a elaboração do plano de contingência do Corpo de Bombeiros, fundamental, apesar de não precisarmos até ao dia 2 de o implementar, mas deu-nos umas linhas mestras para o que fazer em caso de contágio aqui com algum dos nossos elementos. Por isso foi elaborado desde o início. Na altura mais crítica, foi proibido aos civis e bombeiros fora de serviço a entrada nas instalações do Corpo de Bombeiros. Eu, como comandante, esta foi a medida que mais me custou tomar e aplicar,
porque mandar bombeiros que não tinham nada que fazer, que estavam aqui disponíveis para o que for preciso, como o normal, tê-los de pôr fora do quartel, custou um bocadinho, e esta, para mim, foi das piores medidas que eu tive de tomar enquanto comandante. Foi aconselhar os bombeiros a cumprir o que era, na altura, o isolamento, deixem estar em casa, se forem precisos, eu chamo, deem a disponibilidade, agora eu não quero que vocês estejam aqui. E eles cumpriram. Foi reorganizada a escala dos funcionários. Os funcionários, durante a semana, passaram a realizar 24 horas seguidas. Também se mostrou útil, mostrou-se funcional, não houve uma sobrecarga, porque o serviço também era um bocadinho mais reduzido. Os funcionários conseguiram fazer, e para já ainda se mantém alguns até a fazer este horário. Estes briefings diários com o comando para sensibilização e esclarecimento foi diário. Nós todos os dias, um dos elementos de comando, e neste momento ainda continuamos com estes briefings diários, falávamos com os funcionários ou com os elementos de serviço, transmitíamos as novas medidas, sabíamos o que é que eles passavam, quais eram as dificuldades, dúvidas. Estes briefings diários foram implementados nesse período, e são daquelas situações em que toda a gente aprende, toda a gente fica a saber, todos funcionam da mesma forma, e isso foi uma grande mais-valia durante o período. A criação de reserva de bombeiros à chamada. Quem é aqui de Penafiel e ouve aqui a nossa Sirene, ela já há cerca de 3 meses que não toca. Tocou uma vez, foi só na Páscoa, que tocou, se quisermos simbolizar a chegada e a saída das cruzes, e só tocou nessa vez. A partir de julho, em princípio, já será uma situação que será revista, porque neste momento também já há outra abertura. Entre comando e corpo ativo e direção, essa articulação foi sempre permanente, sempre a falar, sempre a pedir, porque aqui a nível de comando nós todos os dias e todas as semanas nós tínhamos que pedir material, e a direção também se manteve à altura e sempre possível, e sempre nos conseguiu também apoiar no que a gente precisava. E depois, o aumento de estoque interno de EPI, isso mantém-se, ainda não conseguimos ter um estoque efetivo que nos dê, que a gente possa ficar descansado, ainda não sabemos o que é que vem por aí. Agora, na altura, tivemos de tomar algumas medidas na aquisição de algum EPI, EPI até sobrevalorizado, mas efetivamente não podíamos deixar os nossos operacionais sem essa proteção. O presente, o que é que nós temos e o que é que, em síntese, efetivamente, nós, Corpo de Bombeiros de Penafiel, não recusamos nenhuma situação de emergência médica. Nós apoiámos até aqui os concelhos vizinhos com alguma necessidade, nós tivemos de ir lá e fomos lá também apoiar em várias situações. Na área da atuação própria de Penafiel não houve nenhuma recusa. Neste momento, e devido ainda a esta insegurança, todas as vítimas são consideradas suspeitas. É assim, não entra ninguém numa ambulância sem uma máscara, seja ela comunitária ou seja ela cirúrgica. Graças a Deus, e isto é daquelas coisas que neste momento nenhum bombeiro foi infectado. O problema dos bombeiros, como eu disse,
muitas das vezes não era ser infectados no quartel, porque aqui eles estão protegidos, é ser infectados fora e depois trazerem a doença cá para dentro. Eles também têm tido cuidado, eles também são avisados, também se protegem e até à data não tivemos nenhum bombeiro infectado. 12 bombeiros tiveram de ser afastados, isto foi o máximo de bombeiros que tiveram de ser afastados, por vários motivos, desde a ordem profissional, as próprias entidades, no caso o INEM, cancelou a acumulação de funções, quer dizer que eles não podiam efetuar o seu voluntariado aqui. Outros por medo, não foram muitos, mas efetivamente houve um ou outro que as famílias, os próprios familiares, por terem alguém doente ou alguém do grupo de risco que ficou ou pediu para sair das escalas, ainda se mantém o EPI, não é fácil conseguir EPI, e os preços ainda se mantêm também muito inflacionados. O Covid ainda está aí, está para durar, mas o dispositivo especial de combate a incêndios rurais já iniciou. Neste momento já tivemos de alterar o funcionamento e a localização de um dos grupos que nós temos, que foi posicionado em Abragão, para não ter muitos bombeiros juntos, naquela fase que nós já temos desde maio. Isto também é outra preocupação acrescida, porque também não há muitas certezas do que é que os bombeiros podem fazer para se proteger. A nível de bombeiros Penafiel, veículos ou nas deslocações para os incêndios, eles usam máscaras comunitárias. Nos incêndios eles usam o material, o EPI que tem, que é a cóbula, isso também os protege da doença. E apesar de não ter a ver muito com o Covid, mas o EPI de combate a incêndios florestais também é uma preocupação nossa, porque o Corpo de Bombeiros Penafiel é dos corpos de bombeiros, ou o Corpo de Bombeiros, muitas das vezes, no país com mais incêndios, ou não é com mais incêndios rurais, com mais intervenções em incêndios rurais, porque se nós não estamos a trabalhar aqui em Penafiel, estamos a ajudar outros corpos de bombeiros, e isso há o desgaste do equipamento, quer dizer que o EPI de combate a incêndios rurais é também uma preocupação permanente. O futuro, mas isto tem de ser para toda a gente, nós já estamos e vemos isso na realidade, a adaptação das instalações e até dos próprios bombeiros a existirem, a coexistirem com o próprio vírus, a melhorar o melhoramento do nosso EPI, a reposição do estoque adequado é uma das medidas que vamos tentando fazer e vamos tentar que não passemos mais nenhum aperto como passamos no início da pandemia. O reforço do corpo ativo com a integração de novos elementos também é o que nós prevemos. Vai iniciar uma escola. Nós tivemos afastados todos os estagiários, todos os elementos que já iam em março iniciar uma nova escola. Tivemos de alterar o início, vai começar agora em julho. A formação é efetiva, é sempre melhorada. Nunca tiveram tanta informação a nível de limpeza de veículos, e na limpeza de veículos acabámos de adquirir uma máquina para efetuar essa limpeza, uma máquina de ozono, para podermos higienizar e desinfetar os espaços e veículos. Isso para nós é fundamental. A própria adaptação dos veículos e dos espaços à nova realidade.
Nós já tínhamos o quartel até a nível de higienização bem preparado, porque quando foi a pandemia da gripe A, o H1N1, nós montámos um sistema aqui já de higienização de mãos e de papéis e de vários equipamentos que nos permitiram estar um bocadinho à vontade, um bocadinho mais à frente que algumas entidades e outros corpos de bombeiros. Retomar a normalidade com a minimização do risco de contágio. É assim, ele anda aí, o bicho não salta, mas o que nós tentamos neste momento passar é que já sabemos o que fazer, sabemos como nos proteger, por isso evitar efetivamente situações de risco é fundamental. Em relação ao futuro, houve uma coisa que no início houve muitas críticas, mas se formos a analisar bem, o SNS 24 funcionou, ele está lá, deve ser utilizado. Tem gente que pode esclarecer as pessoas em caso de dúvidas e, efetivamente, muitas das situações que são transportadas para o hospital, não estamos a falar de Covid, estamos a falar de uma febre, de uma dor, uma coisa qualquer, que as pessoas podem pedir esclarecimentos na linha SNS 24. Por isso, deve ser uma prática mais comum. As pessoas, antes de se dirigirem ao hospital, há certas situações que devem, se tiverem dúvida, será que vou, será que não vou, a linha SNS 24 está lá 24 horas por dia e pode aconselhar e muitas das vezes até resolver, a esclarecer e a tomada de medidas que evite a deslocação das pessoas ao hospital. E depois, em relação ao futuro, o que é que a gente pode dizer? É assim, os bombeiros estão cá para as pessoas, para a população, para o país, para o que for necessário. Agora, isto é uma associação humanitária, nós somos bombeiros voluntários, o apoio da população aqui de Penafiel, da nossa área de atuação própria, foi fundamental. Gente que estava no estrangeiro e viu as nossas dificuldades, sem nós pedirmos, disponibilizaram-nos equipamento EPI, mandavam as empresas ligar para cá, entregar equipamento. Isso parece que não, com o apoio de todos, vamos ultrapassar esta crise, estamos a ultrapassar essa crise, já passámos por várias no género, esta foi um bocadinho pior. Agora, contamos sempre com o apoio de todos, efetivamente, para ultrapassar estas situações. Espero que não tenha sido muito cansativo, espero que também tenha tirado algumas dúvidas e agora estou aqui para qualquer questão que possam ter, estou disponível para tentar esclarecer. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedor. Penso que consigo traçar um quadro do que é que foi feito durante este período da pandemia em Penafiel e como é que os bombeiros viveram esta situação de uma forma resumida. É interessante o facto de ter referido que as pessoas continuam ainda a ter algum receio, ainda que menos receio, em ir ao hospital, o que faz com que também, e o que concorda comigo, que faz com que também outras patologias se agravem, porque as pessoas acabam por não tratar as patologias no momento certo, por esse receio. E também tomei nota do apoio popular que tiveram, do apoio de cidadãos anónimos que entregaram-vos equipamento de proteção ou outro tipo de apoios e associações que de alguma forma simbolizam aquilo que é o valor social dos bombeiros na sociedade portuguesa.
e como os portugueses têm nos bombeiros esse que nem sempre depois se traduz no apoio do Poder Central, por exemplo. E como estava a referir, faltam equipamentos, faltam alguns equipamentos de proteção individual. Agora estão já no DECIR, não sei se participam no DECIF também. Ou seja, há cada vez mais equipamento a ter desgaste e a ser necessário novo equipamento. Sabemos que esse equipamento é muito caro. E como é que também os bombeiros de Penafiel fazem para fazer face à substituição desse equipamento, quando o que vemos que ainda muito é a canalização dos apoios para o combate ao Covid, esquecendo muitas vezes outras áreas de ação dos bombeiros e da emergência. Bem, em relação ao equipamento, efetivamente é uma falha, não é só dos bombeiros de Penafiel, uma falha alargada. Esse equipamento é fornecido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, só que nós já estamos para receber esse equipamento há alguns anos. Pelo menos há 2 anos que se fala em vir uma nova remessa de equipamento. Estamos a tentar, usamos o equipamento que temos e, na falta do EPI adequado, usamos o que sempre usamos. Quem é bombeiro aqui há algum tempo sabe que nós, efetivamente, usávamos a farda 3, que é o dolman e calças, que não tem a mesma proteção, efetivamente, mas foi sempre o equipamento que nós usamos. Agora, nós não podemos dizer que não fazemos, porque pode haver situações de risco para pessoas e aí nós não embarcamos nessa situação. Agora, é uma preocupação e tentamos cumprir dentro dos possíveis com o equipamento que temos e com a reutilização e tentando também, com algum apoio até mesmo da Junta de Freguesia, que todos os anos, ou quando entram novos elementos, pelo menos os novos elementos eles equipam-nos sempre, parece que não, vai-nos conseguindo fazer com que se mantenha esse equipamento. Em relação ao que falou de casos que não são diagnosticados mais cedo ou que não são tratados mais cedo, daí ser fundamental ligar para o SNS 24. Se as pessoas ligarem e disserem, olha, eu estou assim, sinto-me assim, eles quase de certeza que eles os vão aconselhar, olha, faça isto. E muitas das vezes não é ir ao hospital que se detecta ou se vai comprovar que tem uma doença que precisa do tratamento. É no médico de família. Agora, o mal é que há muitas pessoas e algumas pessoas que, por norma, vão ao hospital e muitas das vezes vão lá sem nada e trazem a doença para casa, ou podem trazer uma situação. Daí eu reforçar que com esta situação a linha SNS 24 foi muito badalada, foi muito utilizada até demais, do meu ponto de vista. Agora, essas situações e todas as pessoas que tenham uma coisa diferente, que se aconselhem nessa linha. Porque muitas das vezes não é no hospital que eles vão obter as respostas, é no médico de família, com exames complementares, e depois podem até ser encaminhados para o hospital. Mas o médico de família, esses exames complementares, muitas das vezes não se tem no imediato no hospital. Muito obrigado. Eu fiquei muito agradado com a notícia que deu que nenhum bombeiro de Penafiel foi contaminado por Covid-19, sobretudo quando ontem recebemos a notícia que, infelizmente, 10 bombeiros de uma corporação, incluindo o comandante, foram contaminados, o que significa também os cuidados que têm tido, com o pouco material que têm, e o trabalho de informação interna que provavelmente também têm feito
à vossa corporação, de maneira a evitar que existam contágios dentro da corporação, porque sabemos que depois a propagação é muito rápida e que isso, caso coloque em causa o próprio escolar à população. Não sei se gostaria que comentasse. Sim, sim. E isso é uma das... Naqueles briefings a gente vai batalhando sempre nisso, porque muitas das vezes o problema não é no Corpo de Bombeiros, o problema é fora do Corpo de Bombeiros. É aquelas festinhas de familiares que a gente até vai porque são os nossos familiares e efetivamente a gente faz questão em estar presente e não se protege, porque se formos para casa de familiares estamos completamente à vontade. Mas isso também é o evoluir da situação, porque se bem se recordam, no início nem era aconselhada o uso da máscara para toda a gente. E o que é que acontece? Eu acho que se o discurso tem sido diferente e se de início toda a gente usasse máscara, quase certeza que os números não eram o que estavam agora. Foi generalizado o uso de máscara, e bem, as máscaras não precisam ser as máscaras que nós usamos ou que usam os médicos em situações graves, em situações altamente contagiosas. Um próprio pano, uma coisa assim mais, já nos vai evitar que a gente meta a mão à boca. Isso parece que não, é fundamental. Não vamos passar a mão no nariz, isso é fundamental. Agora, é o que eu digo, essa falta de informação e depois é o relaxo. É o relaxo. Porque o confinamento funcionou, só que depois de estarmos contaminados e se não tivermos sintomas, a doença não está lá só 14 dias. A doença está lá até ser eliminada. Nesse período que houve gente que teve 1 mês, 2, a doença, enquanto andou aí fora, foram contaminando. Daí haver zonas no país que com o desconfinamento, e também são zonas muito populosas, o que é que está a acontecer? As pessoas até nem têm os cuidados que têm e também vemos o ajuntamento e quando as pessoas estão à beira de familiares também o à vontade é outro, estão mais à vontade e isso o que é que faz? A doença passa de certeza de doenças de pacientes que são assintomáticos, que não tiveram doença nenhuma, que não têm sintomas absolutamente nenhum. O problema é que vai contaminar pessoas que ou têm algum problema de saúde ou já têm outros antecedentes que vai agravar as situações. Porque o não termos nos bombeiros até à data isso nós sempre avisamos para terem cuidado fora dos bombeiros. E isso é uma batalha que a gente tem tido. Nós, aqui dentro, não há grandes problemas. O problema, porque depois também ninguém consegue saber de onde é que veio a doença. Se foi aqui dentro ou se foi lá fora. É que não se sabe, não se sabe. Mas eu acho que aqui a população aqui em Penafiel esteve exemplar, os números não são altos e em todo lado que a gente vai as pessoas estão protegidas e isso parece que não, dá uma segurança para as pessoas e também para nós próprios, não é? Que andamos aí a socorrer. Muito obrigado. Só mais uma questão. Como é que se estão a preparar para uma hipotética segunda vaga? É assim, é o reforço de estoque. O reforço de estoque de material de EPI. Isso é o que eu digo, é uma luta constante. Em relação a essa segunda vaga que pode aparecer a qualquer altura, não vai, para nós, vai ser um bocadinho mais, para nós e para toda a gente, acho que nós estamos mais preparados. Todos os dias nós vamos tendo mais informação, vamos tendo mais preparação. Os nossos veículos também estão preparados, neste momento estão todos preparados. Nós próprios já temos mais equipamento com o reforço desta máquina que nos permite efetuar a desinfecção
dos espaços e das próprias ambulâncias é uma mais-valia que nós também temos. Eu só espero que se vier essa segunda vaga, que as pessoas não entrem ou que se mantenham e que façam efetivamente o que fizeram nesta primeira, que não era para sair, a gente via as ruas desertas. Se as pessoas cumprirem, eu acho que não há. Vamos ultrapassar esta segunda vaga até haver uma vacina ou conseguirmos estar num número suficiente de pessoas imunes que nos deem essa confiança. Também em complemento, os bombeiros já fizeram, ou alguns bombeiros já fizeram testes serológicos. Os resultados foi que nenhum esteve em contacto com a doença. E também estamos a fazer, isso ainda não fizeram, mas já fizemos cerca de 1/3 dos bombeiros aqui no concelho. Estão a fazer também testes ao Covid e para já também os testes foram todos negativos. Muito obrigado. E eu agora colocava a audiência se quer colocar alguma questão ao Sr. Comandante, se tem alguma questão, alguma dúvida que queira colocar, estejam ao dispor. Bom, não existe nenhuma questão. Resta-me agradecer mais uma vez ao Sr. Comandante por ter estado connosco nesta conversa, por ter estado desta forma também a transmitir pedagogicamente aquilo que são os cuidados que cada um deve ter no seu cotidiano perante o Covid-19 e também mostrar um pouco daquilo que é o importantíssimo papel que os bombeiros de Penafiel têm tido neste combate, verdadeiro combate sem quartel, que estamos a travar todos no país, mas cada corporação também cumpre a sua função na sua área de intervenção mais limitada, e por isso fico muito agradecido pela sua disponibilidade e vamos todos desejar que não haja segunda vaga e que consigamos em breve ter uma vacina ou um tratamento que consiga pelo menos permitir que vivamos melhor com a presença do Covid-19. Senhor Comandante, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. Obrigadíssimo então. Boa tarde a todos presentes. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.